Quem já sofre diretamente com a falta de chuva é o agricultor Alberi Rigão, que planta soja em Santa Flora. Como não tem irrigação em sua lavoura, ele torce para que o período de instabilidades chegue na região. Rigão começou o plantio no início de novembro, mas enfrentou problemas de excesso de umidade no mês, sendo obrigado a realizar alguns replantios em dezembro. Eu comecei a plantar, foi início de novembro, ali fim de outubro, bem início de novembro, e acabei tendo uns problemas no novembro com excesso de umidade. Aí eu até perdi, eu tive que fazer uns replantes de lavoura, né? Porque a planta com excesso de umidade acabou morrendo, ela nasceu e morreu. Aí eu fiz os replantes. Aí acabei até demorando, fiz em dezembro já os replantes, né? E agora está recém-nascido, né? Nasceu há pouco, na verdade, ele está pequenininho e faltando água, né? Chuva. E o do cedo já está granando, na verdade, né? Também que tá, e tem sojas morrendo já. De acordo com a Emater, a safra apresentava potencial até meados de dezembro. Contudo, alguns municípios da região já estão há cerca de 30 dias sem chuva, o que resulta na queda do nível de água dos rios, causando indisponibilidade de água para a irrigação em algumas lavouras. Entre as principais culturas impactadas estão soja, arroz e milho. A nossa região é a segunda maior produtora de soja do estado, compreende 3 dos 5 municípios maiores produtores, Júlio de Castilhos, Tupã e Cachoeira do Sul. E esses municípios são bastante afetados, então eles são altamente dependentes dessa atividade agrícola e a situação é bem crítica. Como eu disse no início, a gente tem situações muito heterogêneas. A gente tem lavouras que estão razoavelmente boas, né? Longe do ideal, claro, e tem situações lavouras que já estão com mortalidade de plantas, que os agricultores já tiveram que fazer um replante em algumas situações. Principal cultura do estado, a maior parte da soja foi plantada em meados de novembro, ou seja, está em desenvolvimento vegetativo, que ainda não é o período mais crítico, apesar de exigir atenção. No entanto, alguns agricultores iniciaram o plantio antes. Neste caso, o período é crítico, pois a soja pode estar no momento em que exige a maior disponibilidade de água para fazer a floração e encher os grãos. Restinga Seca, Cacequi, Formigueiro, São Cepé, Faxinal do Soturno e outros municípios da Quarta Colônia já apresentam relatos de lavoura de milho com indisponibilidade de água. Outro fator que tem prejudicado as lavouras são as temperaturas mais baixas registradas à noite, que afetam as plantas em estágio reprodutivo. Prevendo o possível período de estiagem, a Emater está estimulando alguns agricultores a buscar o manejo preventivo às situações. A gente trabalha muito a questão de manejo de solos, né? Utilização de plantas de cobertura, que proporcionem que essa água infiltre no solo e esteja disponível por um período um pouquinho maior para essas plantas. Claro que numa estiagem de 45 dias, se tiver isso de fato, isso vai perder todo o efeito que a gente gostaria que tivesse, né? Mas ele consegue segurar, sim, essa umidade por 5, 6, 7, 8 dias a mais, às vezes. Até um pouco mais em algumas situações. Plano emergencial, digamos assim. Num plano emergencial, numa situação emergencial, a gente consegue. Assim como Alberi, são muitos os agricultores que aguardam a chuva para amenizar os prejuízos. No caso do agricultor, ele já estima perdas em torno de 10% da plantação. A princípio hoje não tem o que fazer, é só rezar e esperar.